E aí, galerinha, tudo bem? Todo mundo animado para mais uma aula? Hoje é a terceira parte da nossa aula sobre potenciação e radiciação. Antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e se inscreva e aciona lá o sininho para vocês estarem recebendo novas aulas, certo? E todas as novidades que a gente tem trazido aí para você com muito carinho, ok? Vamos lá. Potenciação e radiciação hoje somente com resolução de atividades, ou seja, tudo aquilo que pode ajudar vocês aí nos vestibulares, no Enem, certo? Em concursos e até mesmo no dia a dia de vocês. Olhem bem, aí nós temos o primeiro exercício que diz assim: em certo depósito, há 20 caixas de papelão. Cada caixa de papelão contém 20 pacotes de balas, sendo 35% dos pacotes com balas de menta e o restante dos pacotes com balas de sabores sortidos. Cada pacote de balas sortidas contém 20 balas, sendo 2/5 delas de sabor canela. A quantidade de balas sabor canela no depósito é dada pela expressão? Ufa, quanta informação, né? Mas vamos colher aí, então, e anotar tudo isso que o enunciado traz para a gente de informações, certo? Primeira coisa, ele nos diz lá, ó, que são 20 caixas, certo? E ele fala também que cada caixa contém 20 pacotes de bala, com 20 pacotes. Outra informação, ele fala o seguinte: que desses 35% são de balas de menta. Mas 35% do quê? Primeiro, então, olha só, vamos aí pegar o total de pacotes. São 20 caixas. E se cada caixa tem 20 pacotes, nós temos que fazer o quê? 20 vezes 20, ou seja, 400 pacotes, certo? São 20 caixas. Cada caixa tem 20 pacotes. Então, o total de pacotes são 400 pacotes em cada caixa, tá certo? Bom, olha só. São 400 pacotes de bala. Ele diz que cada caixa de papelão contém 20 pacotes de bala, sendo 35% dos pacotes de balas com balas de menta. 35% de quem? 35% de 400. Então, 35% é o mesmo que 35 centésimos do total, ou seja, de 400, certo? 35 aí, vezes 400, nós vamos ter, olha só, 35, esse D aqui, vocês sabem que é vezes, certinho? Então, nós vamos ter, ó, aqui, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 3, 12, 14. Certo? 14.000 dividido por 100, quarto aqui, então nós vamos ter 140 balas de menta. Vamos colocar aqui. Achamos aqui menta. Certo? Outra informação. Eles nos diz o seguinte: 35% e o restante dos pacotes com balas de sabores sortidos. Mas qual é o restante? Qual era o total, então? 400. Menos as balas que são de menta. Então, nós vamos ter aí, que no caso das balas sortidas, o restante de balas sortidas vai dar 260. Então, aqui nós temos as balas sortidas, certo? Mas olha só o que ele fala aqui. Cada pacote de bala sortida contém 20 balas, tá? Sendo 2/5 delas de sabor canela. Primeira coisa, 260 pacotes de balas sortidas. Só que em cada pacote desse tem 20 balas. Então, eu vou ter que fazer 260
vezes 20, para eu poder determinar, então, a quantidade de balas ao todo, que vão ser 5.200 balas sortidas. Mas dessas sortidas, 2/5 é de canela. Então, nós temos 2/5 de 5.200. Lembrando que aqui nós temos um vezes, certo? Então, nós vamos ter aqui 10.400 dividido por 5, certo? Então, 10.400 dividido por 5 vai dar 2.000, isso mesmo, 2.800. Então, 2.800, não, vai ser 2.000, só um minutinho, que teve um erro aqui. Vai ficar 2.000, vai dar 10, sobra 4, não dá 40. 2.080. 2.080 balas de canela, certo? Então, nós temos aqui, ó, canela. Só que a pergunta é: essa quantidade de balas de canela é dada pela expressão, tudo que vocês estão vendo aí, ó, está se referindo à potenciação. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Pegar 2.080, certo? Vamos pegar 2.080 aí e vamos fatorar, ou melhor, vamos decompor em fatores primos. Então, bom, então se nós chegamos a esse resultado, e ele nos pede a expressão que representa a quantidade de balas de canela, nós vamos ter que pegar 2.080 e fazer a decomposição em fatores primos, certo? Por 2, que vai dar 1.040, por 2, que vai dar 520, por 2, que vai dar 260, por 2, que nós vamos ter aqui 130, dividido por 2, que vai dar 65, né? 65, 6 e 5 aqui. Nós vamos ter, então, por 5, né? E vamos ter 13. O 13 é um número primo, que só dá para dividir por ele mesmo e por 1. Então, finalizando aqui, nós vamos ter o 2, 1, 2, 3, 4, 5, elevado à quinta potência, vezes 5, vezes 13. Então, essa aí é a expressão, tá, que representa a quantidade de balas de canela. 5 elevado à quinta potência, vezes 5, vezes 13. Ok? É a opção de letra E. Bom, vamos para o nosso exercício de número 2. O exercício de número 2 foi uma questão que caiu aí no Enem em 2011. Ele diz o seguinte: o índice de massa corporal, IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos. Mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Ou seja, ele apresenta muito mais a massa, né, do que a quantidade de gordura do corpo. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, aqui chamado de IAC, como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo-se que, em mulheres, a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Ai, vamos lá, mulheres, prestem atenção. Temos aqui o seguinte: antes nós fazíamos o quê? Pegávamos, então, a massa corporal e dividíamos aí pelo quadrado da nossa altura, certo? Mas o IAC é diferente, ele precisa da circunferência do quadril, tá? E a altura, isso, é claro, menos 18. Vamos lá, continuando aí o exercício. Uma jovem com IMC igual a 20 kg/metros quadrados, 100 centímetros de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea, resolveu averiguar seu IAC. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é... E ele pede para nós utilizarmos aqui o valor de 1,7 para a raiz de 3 e 1,3 para a raiz de 1,7. Ou seja, nós vamos ter aqui tanto a raiz de 3 quanto a raiz de 1,7.
Bom, vamos lá. Primeira coisa aí, ele nos deu aí 5 opções de resposta. Reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%, reduzir seu excesso de gordura em cerca de 27%, manter seus níveis atuais de gordura, aumentar seu nível de gordura em cerca de 1%, ou aumentar seu nível de gordura em cerca de 27%. Vamos pegar aí, então, as duas fórmulas, tanto a IMC quanto a IAC, certo? Nós temos o seguinte aí, ó. IMC, tá? O que era, então? A massa em quilogramas, né? E a altura ao quadrado, certo? E nós temos o quê? IAC, tá? Que nós precisamos da circunferência do quadril, vou representar assim, ok? E nós precisamos, então, aqui da altura, né? E depois precisamos da altura elevado ao quadrado, menos 18. Bom, colhendo os dados que nós temos aí, nós podemos dizer o seguinte, olha só, quando ele falou assim, uma jovem com IMC, ele já nos disse que esse IMC é 20, certo? E ele nos disse também o seguinte, ó, ele nos falou da circunferência, vou até colocar aqui também, ó. IAC, ele nos disse a circunferência do quadril, que aí no caso é 100, né? E nos falou que a massa é de 60, ou seja, 60, está aqui. E o que nós precisamos achar? A altura ao quadrado. Bom, para a gente poder completar aqui, nós podemos resolver aqui primeiro, determinando assim a altura, né? Aí a gente consegue resolver aqui. Bom, vamos lá então. Nós sabemos que aqui, ó, podemos fazer isso. Então, nós vamos ter a altura ao quadrado, que é igual a 60, dividido por 20. Altura ao quadrado, que é igual a 3. Altura, que é igual a raiz de 3, certo? Mas ele nos disse o quê? Que a raiz de 3 é 1,7. Pronto. Vamos substituir aqui. Se nós temos que a altura aqui é 1,7, vezes a raiz da altura, certo? Qual é a raiz da altura? 1,7, certinho? Então, agora nós temos aqui IAC, que é igual a 100, né? Aqui nós vamos ter 1,7 vezes 1,3 menos 18. Então, nós vamos ter IAC, que é igual... Aqui eu vou colocar um valor aproximado de 1,7 vezes 1,3, que vai ser um valor aproximado aí, ó, 2,2, ok? Para a gente chegar o mais próximo possível aí, de um valor exato, certo? 100 dividido por 2,2... vai ser igual a 45,4 menos 18, certo? 45,4 menos 18, nós vamos ter aí IAC, que é igual a 27,45. Olha só, 27,45, aqui diz o seguinte, como a adiposidade da mulher é 19%, entre 19% e 26%, né? Então, nós podemos perceber o seguinte, entre 19 e 26, aqui está dando 27,45. Então, ela precisa diminuir, em média, 1,45%, certo? Uma média aí, tá? Para poder chegar aos 26%, transformando isso aqui em percentual, tá? Então, a nossa resposta aí é que ela precisa, tá, perder aí, em média, 1% do excesso de gordura para ela reduzir, né? Para poder ficar em cima dos padrões aí, certo? Resposta certa, letra A. Exercício de número 3. O valor desta expressão aí, qual é? Vamos lá. A expressão está assim, ó, menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 elevado ao quadrado, mais
1/5 elevado a 0 sobre 3 menos 2 mais 1. Bom, vamos lá. Aqui, então, nós temos o seguinte. Ó, menos 5 elevado ao quadrado, todas as vezes que a gente tem expoente par, o nosso resultado aqui vai ser positivo. 5 elevado ao quadrado, 25. 4 elevado ao quadrado, 16. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Certo? Bom, e agora aqui? Nós sabemos que para isso aqui se tornar positivo, nós precisamos invertê-lo. Então, nós vamos ter 1/3 elevado ao quadrado mais 1. Então, aqui em cima nós vamos ter 25, né? 26. Ó, 25 com mais 1, 26. Menos 16, vamos ter 10. Aqui nós temos 1 ao quadrado, que é 1. 3 ao quadrado, 9. Mais 1. Então, MMC, né? Aqui o nosso MMC de 9 e 1, que vai ser 9, dividido por 9 dá 1 vezes 1. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1, 9. Então, nós temos 10. Isso aqui é divisão, certo? Temos a divisão, 9 mais 1 é 10 nonos. Como no caso da divisão de frações, a gente conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, 10 vezes 9, 90, dividido por 10, que é igual a 9. Ok? Resultado está aí, é a letra I. O exercício de número 4, o valor de AB ao quadrado menos A ao cubo para A igual a menos x sobre 2 e B igual a 2x. Vamos lá resolver isso aí. AB ao quadrado menos A3. E nós sabemos que o A é igual a menos x sobre 2 e o B é igual a 2x. Pronto. Vamos, então, apenas substituir aqui. O nosso A vale menos x sobre 2. Então, vamos lá. Menos x sobre 2. Não aparece nada aqui, nós estamos multiplicando pelo B, que é 2x ao quadrado, menos o A. Ó, esse menos é da operação. E agora nós vamos colocar entre parênteses, porque o valor de A também é negativo. X sobre 2 ao cubo. Certo? Bom, agora vamos resolver isso aqui. Nós temos o seguinte aqui, ó. Menos x sobre 2 vezes 2x elevado ao quadrado vai dar 4x ao quadrado, né? Aí nós vamos ter aqui menos, olha só, x elevado, ó, já vou fazer o joguinho, tá? Sendo que aqui é ímpar, ó, número ímpar, eu vou manter o sinal. Menos com menos vai dar mais. X elevado ao cubo é x ao cubo. 3 elevado ao cubo, que vai dar 8. Certo? Então, aqui nós temos ó, x menos x vezes 4x ao quadrado vai dar menos 4. Aqui já não está mais ao quadrado. Deveríamos já ter tirado. Ah, não, aqui é ao quadrado. Porque é x ao quadrado, né? Tá certo. Então, nós vamos ter 4x ao cubo sobre 2 mais x ao cubo sobre 8. Certo aqui? Então, nós temos o quê? MMC. MMC de 2 e 8, que é 8, dividido por 2 dá 4, vezes menos 4 vai dar menos 16x ao cubo. E aqui, x ao cubo. O que, que nós temos aqui, então? Ó, devo 16, vou pagar 1, vou ficar devendo 15x ao cubo sobre 8. Certo? Menos 15x ao cubo sobre 8. Letra C é a resposta correta aí.
O próximo exercício, nós temos aí o valor de uma expressão, ok? Vamos lá. A expressão aí é o seguinte: 3/2 menos 1 dividido por 2/3, 1/2. Primeira coisa que nós vamos fazer aí, então, é transformar isso daqui num expoente positivo, certo? Para isso, vamos inverter a posição desses números aqui. Ou seja, o denominador passa a ser numerador e o numerador passa a ser denominador. Aí nós temos tudo isso elevado a 1 positivo, certo? Dividido por, mais uma vez, todas as vezes que nós temos uma fração ou qualquer número elevado a expoente fracionário, o que a gente faz? Ó, vamos manter a base e vamos transformar isso aqui numa radiciação, aonde o denominador vem para fora e o numerador fica como expoente, tá? Do radicando, certo? 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, tá? Dividido por, ó, raiz, prestem atenção, raiz de 2 elevado a 1 e 3 elevado a 1 vai ser 2 sobre 3. Agora, nós podemos fazer o seguinte aqui, nós podemos desmembrar isso aqui. Então, nós vamos ter 2/3 dividido por raiz de 2 sobre raiz de 3. Certo? Na divisão, o que a gente faz? Inverte pela multiplicação. Conserva a primeira, 2/3, vezes o inverso da segunda. Raiz de 3 sobre raiz de 2. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, 2 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. 3 vezes raiz de 2 vai dar 3 raiz de 2. Mas, o que nós podemos fazer? Multiplicar isso aqui, né, pelo nosso denominador, que aqui no caso é uma raiz de 2, que é um número irracional. Por que eu vou fazer isso? Para poder mudar esse denominador para o número racional. Mas se eu vou multiplicar aqui por raiz de 2, eu tenho que multiplicar aqui também. Certo? Então, olha o que vai acontecer aqui. Nós vamos ter esse vezes esse e esse vezes esse. 2 raiz de 3 vezes raiz de 2, nós vamos ter 2. 3 vezes 2, 6. 3 raiz de 2 vezes 2, nós vamos ter 3. 2 vezes 2, que é raiz de 4. Deixa eu só arrumar aqui. Que é a raiz de 4, certo? O que nós podemos fazer aqui agora? Raiz de 4, olha só. 3, raiz de 4, que é 2. Então, nós vamos ter 2, raiz de 6, 3 vezes 2, 6. Certo? Mas ainda dá para mim poder simplificar? Sim, posso simplificar por 2. Então, eu vou ter 2 por 2 é 1, vai ser 6. E 6 por 2, 3. Está aí, então, a resolução. A alternativa correta aí, no caso, é a nossa letra A. Ok? Está resolvido aí para vocês o exercício de número 5. E nós temos aí o gabarito para vocês estarem aí averiguando, tentando resolver isso sozinhos, tá bom? E qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Espero ter ajudado. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Não se esqueçam de acionar lá o sininho para vocês estarem obtendo aí as nossas aulas, ok? E até a nossa próxima aula. Beijo grande para vocês. Tchau.